Demorou, mas o governo vendeu a Light, que agora tem novos donos, a maioria estrangeiros. Um consórcio de 3 empresas, uma francesa e 2 americanas, é o maior acionista da Light. O leilão de privatização foi na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Por causa do leilão, a Bolsa do Rio se transformou em área de segurança. 200 policiais militares, cães, só pessoas credenciadas podiam se aproximar do prédio. Foi o maior esquema de policiamento de todos os leilões. Fora do bloqueio, os sindicalistas protestaram contra a privatização. 2 manifestantes foram detidos. A Light foi a primeira empresa prestadora de serviços públicos privatizada pelo governo federal. Apesar de haver quase 40 investidores inscritos, o leilão foi um dos mais rápidos desde o início do processo de privatização. Em exatamente 11 minutos, a Light foi vendida. No leilão foram vendidos 54% das ações da empresa. Não houve disputa. Os compradores pagaram o preço mínimo. No bater do martelo, a Light passou para a iniciativa privada por 2 bilhões e 200 milhões de reais. O ministro José Serra disse o que vai ser feito com boa parte desse dinheiro. Entrarão 1 bilhão de dólares. E isto será utilizado para diminuir a dívida do setor público brasileiro, para diminuir a dívida pública. E uma parte disto, uma fração da ordem de 150 milhões, para a conclusão das obras do Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro. A maior parte das ações foi comprada por um consórcio de empresas estrangeiras do setor de energia elétrica. A estatal francesa Électricité de France, as americanas Houston Industries e AES Coral Reef. Os compradores vão precisar de um acordo com os outros sócios para ter o controle da Light, dividida agora entre vários acionistas. E nós estamos agora embarcando na privatização de distribuição de energia elétrica. Agora vem a Excelsa, em seguida a Light. Resolvido o assunto com a Eletropaulo, porque a antiga Light era no Rio e em São Paulo. E São Paulo virou a Eletropaulo, quando elas se separaram. Mas a Light, que era do Rio, tem ações na Eletropaulo. Então nós estamos empenhados em resolver isso, para em seguida privatizar a Light, na área de distribuição. E vamos partir para a privatização na área de geração. Acho que esse é um caminho importante e nós estamos tratando de acelerá-lo, não é? Privatização é uma coisa que no Brasil tem sido feita muito lentamente. Em primeiro lugar, o início do processo de privatização da Vale do Rio Doce. O que é o início do processo? Nós pedimos ao BNDES, e a responsabilidade no caso é do Ministério do Planejamento e de Minas e Energia, né, para preparar a proposta que vai fixar os termos de referência da privatização da Vale. Há 2 anos você espera ter alguma resposta a respeito? Não, resposta não. Eu acho que em 2 anos a Vale já poderá estar privatizada. A Vale do Rio Doce é uma mega empresa. A previsão é essa? Eu espero que seja até antes, mas o problema é o tempo que isso tudo demora. A Vale é uma empresa gigantesca. Chegou a valer 14, 15 bilhões de dólares, dependendo da circunstância. É uma fortuna. É uma privatização complexa, porque envolve. A Vale tem hoje atividade de mineração, de transporte, de celulose e de alumínio, não é? Então é uma mega empresa. É muito complicado privatizar a Vale. Qual é o primeiro passo para privatizar a Vale? Decidir e anunciar que se pretende privatizar. Outra coisa com relação aos bancos. Houve uma exposição de motivos feita pelo Ministério da Fazenda, que foi aprovada pelo presidente da República no sentido de se permitir o ingresso de capital estrangeiro para a compra de bancos públicos, quer dizer, estaduais ou federais. Este é um outro passo importante. Além disso, na reunião, hoje teve reunião até da Câmara de Privatização, já demos os passos finais, digamos, para a venda da Excelsa, que é uma empresa de energia elétrica, e, enfim, e para terminar o setor petroquímico, se Deus quiser, até setembro, outubro deste ano. Para defensores do projeto, a dívida da estatal de 500 bilhões de reais impede novos investimentos. O problema é financeiro, não está se tocando em nenhuma prerrogativa da Petrobras, está apenas se tirando alguns grilhões que ficam amarrando e confundindo a vida da empresa. Não existe uma empresa de petróleo no mundo que não esteja fragilizada. O prejuízo de todas elas é enorme.
maior que o da Petrobras. E maior que o da Petrobras, porque a Petrobras tem a maior reserva de petróleo do mundo no pré-sal. O senador Jucá fez um adendo ao novo texto com 3 novidades. A oferta dos campos à Petrobras passa a ser obrigatória, mas não há previsão de que ela seja a operadora exclusiva. E a presidência da República será incluída no processo de escolha dos blocos. A decisão tomada é uma decisão técnica, mas também com a decisão política de quem foi eleito presidente da República, de quem nomeou o presidente da Petrobras e de quem nomeou os ministros. Vou abrir a votação e proclamar o resultado. Sim, 40, não 26, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o substitutivo. Agora, por que o assodamento? De repente, senador Serra, ligo para o meu gabinete e diz, não, mas o WikiLeaks assegurou, através de informe da Folha de São Paulo, que o senador Serra havia prometido acabar com o sistema brasileiro. Havia prometido a empresas estrangeiras e a embaixadora americana. Não só fui citado, como feitas alusões absolutamente indevidas à minha pessoa. Portanto, peço uma parte. E isso fica me trazendo preocupação. O que há por trás desse assodamento e dessa velocidade? A proposta do senador José Serra estava na pauta há 1 ano. No início desta legislatura, o projeto foi apresentado como uma das prioridades da oposição. Ele recebeu o apoio do presidente do Senado e ganhou força para ser votado. Esse projeto destina-se a fortalecer a Petrobras. O projeto retira da Petrobras o dever de comandar a exploração do pré-sal. O PT e outros partidos da base aliada questionaram o acordo negociado com o Palácio do Planalto. Nós tínhamos condições de ter vencido essa matéria. Nós nos sentimos largados pelo governo, foi isso que aconteceu, sem sermos avisados. Eu acho que foi gravíssimo o que aconteceu. O governo decidiu fazer uma aliança com a oposição, com o PSDB, contra a gente. E desejamos ardentemente que seja realizado o referendo revocatório na Venezuela, que representa nada mais, nada menos do que a consulta à população a respeito de se o governo atual deve continuar ou não. E, a nosso ver, todos os países democráticos do mundo devem pressionar o governo venezuelano para que realize, no prazo mais breve possível, esse referendo que representaria uma consulta à vontade que hoje é majoritária da população da Venezuela. E quero dizer também aos nossos líderes da oposição venezuelana que, desfeito este governo autoritário, ressurgindo a democracia, a Venezuela poderá contar com o Brasil para a sua reconstrução. Faço essa afirmação em nome do governo brasileiro e tenho certeza que, em nome da maioria da população brasileira, a Venezuela vai contar conosco para ser reconstruída. Isso quero deixar bastante claro, que todos tenham conhecimento, inclusive na Venezuela. O Brasil chama Estados Unidos do Brasil, os Estados Unidos chamam Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa do Brasil. República Federativa, que é parecido.